Hoje é sábado, dia 26 de junho. Chegamos ao final da semana, juntos com a palavra, iluminados por ela, agradecidos a Deus e querendo ir sempre adiante com Ele. Amanhã, dia de missa, então, os que já podem, comunidade. Não se vive fé de teorias, vive-se fé juntos, na oração, na audição juntos da palavra e ao redor da mesa eucarística, para termos a força de Cristo em nós. Se pode, vai à missa. Se não, mantenha-se comunidade, participando com os irmãos, mesmo por meio virtual. Vamos escutar a palavra, Mateus, capítulo 8, versículos de 5 a 17, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele suplicando: Senhor, o meu empregado está de cama lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus respondeu: Vou curá-lo. O oficial disse: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Dize uma só palavra e o meu empregado ficará curado. Pois eu também sou subordinado e tenho soldados debaixo de minhas ordens. E digo a um: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem. E digo ao meu escravo: faze isto, e ele faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo, muitos virão do Oriente ou do Ocidente e se sentarão à mesa no reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os herdeiros do reino serão jogados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao oficial: vai, seja feito como tu creste. E naquela mesma hora o empregado ficou curado. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra dele deitada e com febre. Tocou-lhe a mão e a febre a deixou. Ela se levantou e pôs-se a servi-lo. Quando caiu a tarde, levaram a Jesus muitas pessoas possuídas pelo demônio. Ele expulsou os espíritos com sua palavra e curou todos os doentes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Ele tomou as nossas dores e carregou as nossas enfermidades. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós vimos então que Jesus, quando desceu da montanha, ele então vai realizar os sinais do Messias, porque ele era o Messias prometido. E a gente viu que Mateus vai selecionar alguns desses sinais, dessas curas que Jesus realiza, para ajudar a entender o tipo de fé que Deus espera de todos nós em Jesus Cristo. Ontem nós vimos que ele curou um leproso. O leproso era excluído da comunidade, ninguém podia tocá-lo, e Jesus cura tocando o leproso, incluindo, remetendo também a gente a pensar naquela lepra profunda do pecado que ele tomaria ao nos tocar na nossa miséria, ao nos salvar na cruz e na ressurreição. A segunda cura de hoje é de um homem ligado a um oficial romano, um pagão, portanto, não fazia parte do povo eleito. Jesus vai fazer inclusive uma comparação que eles devem ter ficado com muita raiva, os judeus, de ouvirem: nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé como esse pagão, de quem não se esperava, é que veio uma surpresa imensa. Então Mateus está selecionando esta cura para mostrar que, às vezes, de quem se espera a fé, não há fé. O acomodamento, o comodismo, o acomodar-se na fé que se pensava ter e não buscá-la, renovando-a sempre, aprofundando-a sempre, pode fazer-nos viver uma fé de aparências e uma fé de quem se acostumou com Deus e tornou Deus algo rotineiro no seu viver. Se Jesus então está comparando a fé dos judeus, dizendo: eu tive que encontrar num pagão, alguém que não pertencia, que era excluído, inclusive romano, inimigo do povo judeu, uma fé exemplar. Ele também nos alerta, nós já cristãos, será que não nos acostumamos com Deus? Esse é um perigo enorme, acostumar-se com Deus. Com Deus nunca se acostuma.
há que se ser cristão todos os dias, há que se renovar a fé todos os dias, há que se aprofundá-la pela oração, pela leitura orante da palavra, nos círculos bíblicos, nos grupos de reflexão, de oração, sempre mais, não é? E sobretudo na prática do que ela ensina para nós. A segunda cura de hoje, e já a terceira nessa lista de Mateus, é uma mulher, a sogra de Pedro. Não é à toa que foi colocada ali. Mulheres eram excluídas, eram tratadas como seres inferiores, e Jesus vai dizer: o Messias veio para fazer a humanidade ser o que deve ser, e não fruto daquelas concepções errôneas, onde preconceitos, onde tratamentos diferenciados, onde subordinação fazem desfigurar a imagem e semelhança de Deus. Então, meus irmãos, está aqui o nosso caminho. Vamos seguindo com Mateus, aprendendo o que ele está querendo nos mostrar, quem é Jesus e como devemos nos aproximar de Jesus e deixar que a sua graça nos transforme. Oremos. Senhor, vos agradecemos pela semana que termina. Obrigado pela perseverança na palavra. Senhor, perdoa sempre os nossos pecados, sobretudo a nossa fé rotineira, uma fé sem vida, muitas vezes, que não contagia nem a nós e nem a ninguém ao nosso redor. Renova-nos, Senhor. Dá-nos uma fé como a desse homem, de quem não se esperava. Ajuda-nos, Senhor, a viver de maneira viva a fé, a não desprezar quem chega hoje para vivê-la e que às vezes superem muito até a nossa fé. Ajuda-nos, Senhor, a não desprezar ninguém e a vivermos do modo justo a fraternidade entre nós, sem diferenças, sem exclusões, como a gente via naquele tempo do Senhor. Todos se sentarão à mesa do reino. É este o teu desejo. Ajuda que seja também o nosso. Amém. Vamos pedir a bênção para esse final de semana. Você não se esqueça de ir espalhando os grupos de WhatsApp, se inscreva cada vez mais e a gente vai ajudando aí, né, dando a nossa contribuição, tá bom? Vamos receber a bênção então. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Bom final de semana e até semana que vem, se Deus quiser.